Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Queira ou não queira, a gente vive no mundo e tem que aparecer, né? Não aparecer daquele modo de aparecer, se vangloriar, ou querer aparecer, ser mais, ser maior. Não. A gente vive em um mundo onde a gente não pode se ocultar e nem silenciar. A gente precisa falar, né? E que bom poder falar alguma coisa, mesmo que não tenha aí 100 milhões de seguidores, porque na verdade, eu vou ser bem franco com você que está me acessando. Tem muita gente que gosta de ver muita bobagem, né? Nos meios tão ricos em comunicação que temos. As pessoas preferem, muitas pessoas, preferem ver o pior. Aquilo que não forma, não informa. Aquilo que, na verdade, deseduca, né? Então, eu penso que nós, ou quem tem o hábito de acessar os meios, precisamos ver aquilo que mais nos interessa. Por exemplo, a palavra de Deus. Essa nos interessa. Porque se perguntar para 1000 pessoas, você tem religião? A pessoa diz, tem. Daí a gente fica perguntando assim, e você observa, você segue, você se informa do que está acontecendo, da atualização da igreja, seja a igreja que você participa, não estou dizendo que é a minha ou a sua igreja. Você está atualizado com aquilo que a igreja pede? Aí a maioria vai dizer, não, isso daí eu não interessa saber. Isso aí é para quem vive pregando o evangelho aí, mas normalmente não é assim mesmo. Preste atenção para você. Então, é bom que quando a gente se dispõe a seguir a igreja, seguir uma religião, é bom antes de participar ou ser membro da igreja, né? Porque quando a gente participa ou é membro da igreja é uma coisa, e quando você acompanha de longe é outra coisa, né? É diferente. Então, é bom a gente ter sempre aquela resposta, mesmo para outras religiões que se dedicam muito e que às vezes nos faz perguntas sobre religião. E a gente fica dizendo, não, eu não quero ouvir. Você está mais ou menos por dentro disso. Não, eu não quero saber, eu não atendo ninguém, eu atendo. Qual o problema? Não é para falar do diabo, né? Se não for para falar do diabo, ou falar mentira, ou bobagem, eu vou querer ouvir sim. Porque quem está pregando a palavra de Deus, ele está levando a mensagem saudável. Isso não significa dizer que eu, na primeira esquina, vou mudar de religião. Agora eu vou seguir aqueles, vou participar de uma escola porque eles falaram isso ou aquilo para mim. Não é por aí. Mas quando eu decido seguir uma religião, buscar a Deus e em Deus a verdade, então eu preciso me interessar. Na verdade, a quem eu estou seguindo?
A quem eu estou seguindo? A quem eu estou buscando? Né? Como eu estou seguindo? Né? Por quê? Por que eu vou para a igreja? Porque vai uma leva de pessoas também no final de semana? Ou porque nós somos batizados um dia e nossos pais levaram, que foi uma grande coisa que eles fizeram na nossa vida, uma herança que eles nos deixaram, nos levaram para pertencer ao povo de Deus, pelo batismo. E nós seguimos, mas é muito importante quando a gente segue e tem a resposta para nós mesmos e para outros, por que é que eu estou seguindo? Qual a diferença que isso está fazendo na minha vida particular, na minha vida de família, na minha vida de trabalho, de negócio, na minha saúde? E às vezes a saúde da mente depende da saúde do espírito, né? Às vezes não sempre, né? Então é por causa disso que a gente precisa se interessar em saber por quê. Por que você está participando? Por que eu estou participando? Para saber, para ter existe um motivo, uma razão, um objetivo, uma causa. Não é isso? Então é bom a gente querer saber. Saber o que eu quero de Deus e saber o que Deus quer de mim. Nós somos comprometidos com Deus. Somos comprometidos com Deus. Você sabia? Sabia, lógico que você sabia. Mas nós somos comprometidos com Deus. Nós não estamos seguindo aí por acaso, não tem o que fazer hoje, eu vou na igreja e tal. Se for por aí, eu acho que não está adiantando muito. E saber qual é a proposta de Deus na nossa vida. Qual é a proposta de Deus? Essa é muito boa, né? Porque eu creio. Por que eu creio? Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Eu creio nele por isso. Tem tanta gente acreditando em mentirosos por aí, achando que está numa boa. Então eu creio em Deus porque Ele é o Deus verdadeiro. Então é por isso que eu acredito em Deus. E eu quis e quero saber qual é a proposta dele para mim. Para saber, olha, eu estou perdendo tempo, Deus tem uma promessa para mim, eu estou perdendo tempo porque eu não acreditei na promessa, eu não acredito na promessa de Deus. Onde que está a tua cabeça? É preciso acreditar na promessa de Deus. Então, aqui hoje, eu queria ressaltar um pouco o seguinte. Antes de Jesus, havia um batismo. João Batista foi escolhido por Deus para batizar o povo e preparar para a vinda do Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Não é isso? E assim foi feito. E quando Jesus chegou, ele deixou-se batizar por João Batista para dar exemplo, para cumprir a vontade de Deus, para obedecer a Deus, porque todos tinham que ser batizados. Então Jesus entrou na fila para ser batizado, foi batizado por João Batista na água. Só que, como ele é Deus, né, lá já desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e ali ele foi batizado no Espírito Santo. E Jesus prometeu esse mesmo batismo para nós. Batizar na água e no Espírito Santo.
O batismo de Jesus é o nosso batismo, portanto, nós recebemos a graça que nós recebemos, é do mesmo tamanho que recebeu a graça de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, a graça de Maria, e todos os anjos e santos, todos os santos que estão no céu, nós recebemos o mesmo batismo. E às vezes nós nem sabemos o que nós fazemos no nosso batismo, né? Porque nem conhecemos. Não sabemos o que é que trouxe para nós. Eu fui batizar quando era pequeno, já tem as fotos aí, está muito bom. Eu tenho as fotos do meu batismo, você viu que belezinha? Festa, bolo e um monte de coisa. É padrão. É o batismo, é a festa, é as fotos, mas a gente não conhece muito bem a história, né? E nem para quê. Infelizmente tem muita gente assim. Então, eu vou ler um pequeno trecho do livro de São João, do Evangelho de São João, do capítulo 1, capítulo 3, aliás, de 1 a 8, que diz assim: Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. E ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, na sua mentalidade ainda um pouco apagada, ele disse assim, perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. Então, veja a resposta de Jesus. Por que Jesus fala assim para ele? É preciso renascer. Nós renascemos para Deus quando nós somos batizados na água e no Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus, que é o mesmo batismo de Jesus. Esse Nicodemos aqui, ele era um chefe do povo judeu, na religião ele era mestre, ele era doutor. Mas quando ele vendo, admirava Jesus, porque Jesus era e é aquela sabedoria, né? E falou: Jesus, Senhor, não, mestre, nós sabemos que você vem de Deus e ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. E Jesus fala para ele: Nicodemos, eu te digo que é preciso nascer de novo. Jesus já viu que Nicodemos, apesar de ser um homem tão bom, que era de outro grupo religioso, de um grupo religioso dos judeus, que não apoiavam a Jesus. Jesus diz assim para ele: é preciso nascer de novo. Vendo aquele interesse dele de procurar Jesus à noite, ele disse: é preciso nascer de novo. E ele, como a mente dele ainda não tinha sido esclarecida pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo faz um trabalho de restauração na nossa mente,
no nosso coração, na nossa inteligência, de fazer a gente entender aquilo que Deus fala para nós. Nicodemo não tinha entendido ainda. E Nicodemo, sabe o que Nicodemo respondeu? Porque quem não conhece o Espírito Santo age pela inteligência, age pela teoria. Ele não estava entendendo a linguagem espiritual de Jesus Cristo. Ele disse: como é que pode um homem renascer sendo velho? Será que eu vou ter que entrar no ventre materno e renascer? O que é impossível, né? Aí Jesus disse: não, quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Esse batismo no Espírito Santo que muita gente não conhece, não sabe o valor, não sabe distinguir, não sabe que é ali que nós recebemos o Espírito de sabedoria, de entendimento, que vai modificar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, a nossa inteligência. Pessoal, nós vamos ter capacidade de ouvir Deus e conversar com Deus. Você vai dizer: está ficando louco conversar com Deus. Não, está aqui a palavra de Deus, que você escuta e você fala, e Ele te fala ao coração. É assim que nós falamos com Deus. Mas tem gente que não quer nem saber do Espírito Santo. Muita gente boa que não quer saber, que nunca fala do Espírito Santo, que não quer saber do Espírito Santo, porque não conhece. Talvez a pessoa recebeu por receber, mas não sabe o que é, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, é Deus na alma que entra no nosso ser, que abre a nossa mente e o nosso coração para o entendimento, para entender as coisas de Deus. E às vezes a pessoa diz: não, mas eu não vivo de religião, eu tenho a minha vida, meu negócio é outro. Se eu isolar a vida de igreja, do teu trabalho, dos teus negócios, da tua família, da tua vida pessoal, da tua saúde, você está vivendo de uma forma errada, ou eu. Está vivendo de uma forma errada porque você não deixou que o Espírito Santo entrasse na sua vida, ou não tomou posse, e não deixa ele agir em nenhuma das áreas da nossa vida. Nem da família, nem do trabalho, nem do negócio, nem a nível de saúde, nem no entendimento, a inteligência. São esses dons que o Espírito Santo nos dá, que nós pouco ouvimos falar que Ele traz esses dons. Por que faz a diferença? Porque nós recebemos dons extraordinários. Não é uma teoria que você fica sabendo quem é aquele, é fulano. O que ele faz, o que ele vive, como ele vive, que poder ele tem. Que poder tem o Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Tem todo o poder, é só deixar que ele haja. Tem gente que não gosta do Espírito Santo, prefere usar a sua inteligência, a sua teoriazinha barata, para não reconhecer esse Espírito de poder que concede para nós, todos que quisermos, dons extraordinários. Aí começa a duvidar: aquele é da turma dos que trabalha com descarrego, né? Essas gozaçãozinhas baratas, sabe? Que não leva a lugar nenhum. Porque tem uma igreja aí que usa esse negócio. Hoje é dia do descarrego. Não tem nada a ver com essas coisas que o Espírito Santo... O descarrego que eu sei que ele faz é pegar os nossos fardos e botar sobre si, como carregou, como botou sobre si, e assumir o nosso pecado, a nossa dor, nossas misérias. Então, se descarrega isso, então ele faz o descarrego também na nossa vida. O Espírito Santo faz isso, Deus faz isso, Jesus faz isso.
Então, tem muita coisa a gente vê. Então, esse batismo no Espírito Santo, ele lava nosso peso, lava nossa alma, lava o nosso pecado. Então, é essa graça do batismo que tira a sujeira que o mundo coloca. O mundo só coloca sujeira nos nossos ouvidos. E o Espírito Santo lava. Por isso que a gente, cada dia, não vamos nos contentar só com o batismo há 30, 40, 50, 60, 80 anos. Fui batizado uma vez. Ele quer continuar nos lavando e a gente tem que continuar cada dia. Espírito Santo, lava-me com teu poder. Lava-me com a tua água viva. Porque senão, nós vamos acumulando a sujeira do mundo. Daqui a pouco a nossa cabeça só tem abobrinha, só tem besteira. E é o que você e eu vemos por aí. Tem pessoas que só sabem falar abobrinha, bobagem, que não tem o menor sentido. Porque o Espírito Santo não foi convidado a dizer assim, vem, vamos lavar essa sujeira. Vamos lavar essa sujeira. A imoralidade, tudo quanto não presta. Então é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele muda as nossas atitudes. Porque se não for isso, do jeito que a gente é ruinzinho, a gente daqui a pouco não serve mais para nada. Se não deixar que o Espírito Santo nos conduza. Nós vamos dizer a cada dia, lava-me com a tua água viva. É isso que nós precisamos, lava minha mente, meu coração. Lava minha vida. E eu queria só partilhar isso com você hoje. Desculpa o tempo que passou a mais. Te desejo uma boa tarde e até uma outra oportunidade.